Vamos lá. Obrigada, Luiz. Cumprimento todas as minhas colegas e todos que estão nos assistindo aqui. Bom, como eu estava falando, né, Luiz, a gente olha para a história e a gente vê que tem indícios aí de que nós já vivemos uma sociedade matriarcal, onde a gente vê que as mulheres tinham ali uma soberania em detrimento dos homens pela sua capacidade de gestar, né, de procriar. Então, as mulheres, segundo a história da Grécia, enfim, de outros países ali, elas engravidavam e expulsavam os homens de suas terras, ficavam com suas riquezas ali pela capacidade de gerar-lhes filhos. Então, a gente não sabe até que ponto isso é uma história, uma lenda, uma verdade, porque a gente está falando de 100 mil anos aí antes de Cristo, mas o que eu venho dizer aqui é que essa queda de braço ela é muito antiga e ela não leva a nada, né? Mesmo que seja um revide aí dos homens por conta desse início de história, a gente até hoje acaba sofrendo um colateral disso tudo. Falando um pouquinho sobre a minha carreira, eu entrei no Cicobi Secres há 22 anos, quase, passei ali por todas as áreas, iniciei como uma assistente, né? Hoje eu sou presidente da diretoria executiva. Felizmente eu tenho a sorte de ter uma gestão de um conselho presidido por um homem que tem essa visão, né, da inclusão das mulheres, que é o nosso presidente Bibo. E eu acabei nessa minha jornada assumindo a Federação Nacional das Cooperativas de Crédito. Então eu fui a primeira mulher no Brasil a assumir uma cooperativa de segundo grau. Então, quando a gente olha para essas questões do como se fazer tudo isso, né, eu vou muito para uma questão de resiliência, de autoconfiança. Tem sim muitas adversidades por esse caminho. Eu acho que meu papel aqui é provocar uma grande reflexão para todas as mulheres e homens que nos assistem sobre o porquê, né, de hoje a gente podia estar aqui comemorando outros feitos aí do gênero feminino e a gente ainda discute esses muros, né, que foram construídos não só pelos homens, mas muito pelas mulheres também, e eu sei que eu sou reconhecida nos meus discursos por dizer o quanto, né, desse lugar que estamos hoje tem uma responsabilidade da sociedade geral, né, e eu incluo também as mulheres. Quando a gente fala de inclusão, eu fico sempre me perguntando até que ponto a gente trabalha a inclusão na sua complexidade, né, na sua totalidade. Isso dentro do pensamento da própria mulher, né, que eu estimulo muito nessa minha caminhada dentro do mundo corporativo, porque a gente sabe que o mundo corporativo mundial tem muitos obstáculos para as mulheres, mas quando a gente fala de mundo corporativo financeiro, que é de onde eu venho, a gente tem uma predominância de lideranças masculinas. Mas eu vejo que às vezes a responsabilidade não é só dos homens. Eu chego a entrevistar mulheres para cargos de liderança e essas mulheres aceitam esses cargos e antes de começar mesmo a atuar, algumas declinam, dizendo, isso não é para mim. Então, a minha fala é sempre no sentido de que se a gente está nesse lugar atualmente e que se a gente anda a passos tão lentos na questão da equidade de gêneros, a responsabilidade é também das mulheres, né? A gente tem que entender, assim, tudo é para todos, né? A gente precisa ter um discurso muito além do estereótipo físico, né? Eu, durante muito tempo na minha carreira, eu tentei ficar dentro de uma caixinha ali, que eu fui ficando muito masculina, na verdade, tentando adaptar as minhas roupas, esconder as minhas tatuagens e não trazer algum discurso de inovação, né? A palestrante anterior falou muito sobre inovação e eu queria complementar aqui que a inovação ela não passa só por tecnologia, né? Ela passa por novas formas de pensar e muitas vezes a gente acaba ali represando nossas ideias por achar que aquilo não vai ser bem aceito e durante a minha carreira aí eu acabei indo recentemente para o Vale do Silício e aquilo me caiu uma ficha, assim, de que, sim, a gente tem as nossas personas, né, que a gente não é a mesma pessoa que está numa festa, que está numa reunião corporativa, mas a gente tem uma parte da nossa essência ali que tem que ser muito bem respeitada
e preservada, né, que é a questão da gente ter um toque de autenticidade ali. E eu acho que durante 2 décadas praticamente aí eu tentei me moldar num discurso masculino, num estereótipo masculino e numa questão de tentar me blindar de alguma forma ali para que eu não tivesse muitos problemas relacionados a assédio e algum tipo de preconceito, mesmo porque eu ingressei no cooperativismo, Luiz e todos que nos assistem, muito jovem, eu tinha 20 anos de idade, e aí a gente sabe que é um universo predominantemente masculino, predominantemente com faixa etária mais avançada, então sim, eu sofri muito preconceito durante essa jornada, mas eu acho que isso fez com que eu conseguisse desenvolver uma resiliência, que para mim é a palavra-chave, assim, para todas as mulheres, quando alguém me entrevista perguntando, é fácil, né, e eu digo, não é fácil, mas é possível, né, desde que a gente consiga ter autoconfiança, que a gente consiga olhar para os nossos recursos internos, né, e eu consigo, dentro de uma gestão hoje, olhar para as minhas meninas, as minhas mulheres líderes e ter uma postura de uma liderança firme, mas com acolhimento também para aquelas dores daquelas mulheres, né, que muitas vezes são sobrecarregadas em seus lares, que muitas sofrem algum tipo de violência doméstica e acabam não levando isso de uma forma para a empresa muito fluida, né? Por receio também de ter ali algum tipo de represália em cima de uma dor já existente, né? Esses dias eu estudando violência doméstica, tive a oportunidade de entrevistar uma advogada que falou, Thaís, a violência doméstica, ela pode ser desde uma violência patrimonial, né? O meu computador e eu não estou conseguindo trabalhar. E como é que essa pessoa consegue ter segurança de levar isso para uma área de gestão de pessoas sem ter ali uma questão forte do julgamento? Então, eu vejo que é um caminho muito possível, Luiz, mas tudo que a gente tem que trazer de força interior, de autoconhecimento, eu acabei desenvolvendo ao longo desse tempo de gestão um treinamento que se chama Metamorfose, para homens e mulheres, mas que foca muito no autoconhecimento, que para mim é a base de tudo, né? Para eu entender até onde eu posso ir sem eu ficar numa situação aí de que vai me incomodar, até que ponto vai a minha resiliência, a minha força, meu autoconhecimento. E o Metamorfose, ele trabalha muito isso com as pessoas, no sentido assim, onde é que eu estou, né? Onde é que é meu ponto A, qual que é meu ponto B, como é que eu quero chegar lá. Eu falo muito isso para as mulheres, né, que esse autoconhecimento, porque a gente vem num discurso falando muito de problemática, mas assim, e a solução de verdade para tudo isso que a gente vive, né? Ela passa pelo autoconhecimento. Quanto mais eu souber onde é que eu quero estar daqui a X anos e eu ter as minhas metas claras e saber que tipo de literatura vai me apoiar, né, onde é que eu vou fazer a minha autocapacitação, isso vai fazendo com que tudo seja um pouco mais desmistificado para que eu saia do meu ponto A e chegue no meu ponto B. E dentro dessa caminhada de muitas dificuldades, né, de esconder minhas tatuagens e a minha essência de verdade, e mesmo quando eu tentava mostrar, abrir uma cortininha da minha janelinha ali, muita gente confundia isso, hoje eu sinto que eu consegui me consolidar através das minhas ideias e essa vivência no Vale do Silício me trouxe uma questão de autenticidade. Quando a gente olha que a sociedade, felizmente, está caminhando para a valorização das ideias, né, independente de gênero, independente de terninho, independente de fazer parte de uma caixinha ali aceitável pela maioria, né, que é um discurso super démodé que não cabe mais nos dias de hoje. E daí, falando dentro dessa linha de solução, para que eu pudesse chegar no meu ponto B, eu acho que eu passeei muito aí por arte, né, por teatro, por literatura, por autoconhecimento, por descobrir qual é o meu vazio, né, e eu gosto de dizer no Metamorfose isso, que quando a situação fica muito pesada, todos nós temos um lugar na nossa mente que é o nosso vazio, que é aquele lugar que você fala, pera, é aqui que eu vou me recompor.
né? E esse vazio, ele pode ser uma dança, ele pode ser uma poesia, ele pode ser um silêncio, ele pode ser um mergulho no mar, no rio, um chuveiro ligado à água, mas o autoconhecimento passa assim, onde é que eu recarrego as minhas energias para eu poder continuar, né? E, e isso é muito importante e a gente fala muito sobre isso no Morfose. Uma das coisas que me apoiam muito é a PNL, a Programação Neurolinguística, onde a gente consegue trabalhar muito forte a inteligência emocional, os caminhos e gatilhos mentais, ter um discernimento muito forte ali, por exemplo, entre fato e significado, né, que a nossa mente que nos auto-sabota, a gente é sistema 1 e 2, tende ali, né, a trazer uma mistura entre fato e significado, então isso me ajuda muito. E eu gosto de falar sempre de uma questão da ancestralidade, né? Nós, mulheres e homens, temos no nosso DNA, a gente carrega aí uma mensageria da nossa ancestralidade e que pela nossa cultura ocidental a gente acaba deixando os ancestrais muito lá para trás, né? E na verdade eles são uma referência porque nós somos parte deles e eles parte de nós. E eu tive e tenho a felicidade de ser bisneta de Ana Gabriel, que foi uma mulher muito vanguardista, muito forte e que era refugiada com leprosos, né, em 1905 e vivia viajando, embora tivesse uma filha, ela tinha seus projetos pessoais ali, teve 3 casamentos, imagine, né, naquela época o quão julgada ela não foi, e que a filha dela, minha avó Inês Bergamini, viva, 94 anos, é uma mulher que é muito de música, de poesia, de estudar francês, de ter um interesse pela vida, que ela tem uma fonte de juventude dentro dela, assim, que é muito ímpar, muito singular. E daí tem minha mãe também, que sempre veio nessa linha, né, da força da mulher, no sentido assim, ó, a gente tem que fazer o que for necessário, né, faz o que tem que ser feito. Minha mãe sempre muito prática, muito pragmática, objetiva, mas que criou eu e minhas 2 irmãs ali numa linha de vai vencer, não tem mimimi, não tem chororô dentro de casa e vai estudar, sempre priorizando muito a questão de estudo, escola, literatura e apoiando muito. Então, quando eu olho para a minha ancestralidade, eu consigo buscar um centro de força ali, que eu acho que vale essa reflexão aqui nesse dia de hoje, né? Todos nós temos esse centro de força correndo aqui na nossa energia, no nosso sangue, na nossa ancestralidade, e é mais uma questão de conexão e de reconhecimento e de acolhimento, né? Do que qualquer outra coisa. Então, eu sinto que através dessa conexão com a ancestralidade, com a força do feminino, das mulheres que deram conta do meu sistema familiar, e daí eu faço uma reverência aqui a constelações familiares, que também é um dos pontos de apoio que eu sinto para todas as pessoas, mas eu como mulher falo aqui a honra que eu tenho pela família que eu vim, mais a questão de arte, teatro, PNL, literatura e a resiliência, eu acho que isso tudo constrói um barro, né, uma massa que faz a gente conseguir caminhar com autenticidade, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, para que a gente consiga finalmente sair do ponto A e chegar no ponto B. É claro que a gente fala aí, né, Luiz, e a todos, que a gente tem terrenos, né, nem sempre os terrenos são tão férteis. Eu tenho a felicidade de ter um terreno fértil por participar de uma singular que consegue enxergar as benéfices de uma característica feminina ali, né, nós temos a questão da intuição, a questão da empatia, a questão do gestar, né, gente? O que é gestar? Gestar uma vida dentro de você. Então, assim, a nossa capacidade de poder lidar com projetos, desde a gestação, né, até o nascimento, de lidar com planos, ideias, pessoas diversas, né, com resiliência, desde o estereótipo do nosso corpo até a resiliência que a gente precisa ter não só no mundo corporativo, mas dentro das nossas casas. Eu acho que tudo isso a mulher ela consegue agregar, e eu não defendo
a supremacia feminina, né? Eu defendo a equidade de gêneros, porque eu acho que todos podem somar e que a gente tem que cada vez mais caminhar pelo reconhecimento, pela forma como a gente está na vida, né? Pela nossa leveza, pela nossa capacidade de impulsionar pessoas, pela sororidade, gente. Mulheres precisam se aliar a mulheres, né? A gente tem que se ajudar. Então, eu acho que assim, o reconhecimento ele tem que ser pautado muito assim, quem eu sou, como é que eu estou na vida. E isso é muito distante do meu gênero, né? Eu posso ser trans, eu posso ser hétero, eu posso ser não importa, né? É a minha capacidade de influenciar positivamente pessoas e de fazer as minhas entregas com alma, né? Eu acho que essa tem que ser a discussão que vai muito acima dessa questão dos gêneros que talvez a gente venha aí há 100 mil anos antes de Cristo tentando uma queda de braço que realmente não vai levar a nada. Então, minha proposta é fazer uma pequena reflexão aqui sobre essa miscelânea que eu trouxe aqui, mas que pode ajudar a levar a gente para um ponto B. Muito obrigada a todos.